Na nossa última aula, eu apresentei para vocês o conceito de potencial elétrico, sendo que eu quis tentar fazer daquela aula a coisa mais intuitiva possível. Mas o principal da nossa última aula foi o finalzinho, onde eu apresentei de forma intuitiva o que seria, num quadro comparativo, uma diferença de potencial gravitacional, diferença de pressão e diferença de potencial elétrico, onde essencialmente o que eu provei para você? Quando existe uma DDP, existe um movimento espontâneo. Só que agora eu quero matematizar isso com vocês. Olha só aqui. Eu tenho uma carga positiva, Qzão, ela gera um campo elétrico no espaço e vou usar os mesmos números da última aula. No ponto A, ela gera um potencial de 900 volts e no ponto B, um potencial de mais 300 volts. Lembre-se sempre, carga positiva gera potenciais positivos. Cargas negativas geram potenciais negativos. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, não é um vetor, não tem como desenhar um potencial elétrico. Então é só um número que nos interessa. Pois bem, o que realmente importa agora? Imagine que eu pegue uma carga, por exemplo, positiva e coloque ela no ponto A. Positivo com positivo não repele? Então, ao colocar ela aqui no ponto A, vou colocar um pouquinho mais afastado, eu tenho aqui uma carga de prova Qzinho. Você concorda que a carga positiva vai repelir a outra carga positiva? Vai surgir aqui uma força de natureza elétrica, a lei de Coulomb. K que multiplica Qzão vezes Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Eu tenho aqui uma força elétrica. E aí, veja bem, você concorda que a carga está se movendo do maior para o menor potencial, coisa que a gente viu na última aula, sendo que o mais óbvio mesmo é você enxergar uma carga positiva repele uma carga positiva. Teria ainda uma terceira forma, carga positiva gera um campo elétrico saindo. Então você teria um campo elétrico para lá. Toda carga positiva sofre a ação de uma força que tem o mesmo sentido do campo elétrico. Então você poderia dar 3 justificativas para essa carga sair de A e ir para B. Só que agora eu quero matematizar isso com vocês. Eu sei que eu tenho uma força que vai atuar enquanto a carga se desloca de A para B. Então essa carga vai percorrer essa distância D. Vai sofrer esse deslocamento. E aí, pessoal, eu preciso que você lembre de um conceito que a gente vê lá na mecânica, que é o conceito de trabalho de uma força, que eu vou usar aqui a versão inglesa work. E aí, então, rapidinho o conceito, para quem esqueceu, eu tenho um bloco aqui que vai sofrer a ação de uma força F. Esse bloco vai ser arrastado aqui para a direita, sofrendo um deslocamento. Essa força é sempre constante e ela vai se mover daqui para cá. Então é a mesma força. Essa força, ela está inclinada nesse caso aqui, ó, formando um ângulo θ com um deslocamento. Matematicamente, a maioria lembra da equação de trabalho. Trabalho é a força vezes a distância vezes o cosseno de θ. Tá bom, mas o que eu queria mesmo é que você guardasse o conceito teórico. Toda vez que houver um trabalho, necessariamente você está transferindo o movimento para um objeto por meio de uma força. Repare, esse bloco aqui parado ficaria eternamente parado por inércia. Mas, de repente, eu boto uma força e arrasto ele para cá, essa força transferiu para o objeto um movimento. Então, se há transferência desse movimento, eu tenho um trabalho. É o principal que eu quero que você guarde. Bom, já que eu mencionei a equação, deixa eu citar 3 coisas. Essa equação só pode ser usada se a força for constante. Ela não pode mudar de valor. Ô Jacques, e se a força mudar de valor? A gente vai ver isso na mecânica.
Quando a força muda de valor, eles vão te dar um gráfico de força por deslocamento. Aí a área do gráfico fornece o trabalho. Assunto para depois. O ângulo θ da equação é o ângulo entre a força e o deslocamento e o principal. O que me importa mesmo é que você saiba que trabalho tem como unidade o Joule. Jacques, mas Joule não é a unidade de energia? Exatamente. Trabalho e energia são grandezas que se correspondem. E aí você lembra provavelmente de algumas equações. Qual é a definição de energia? Capacidade de realizar trabalho. Essa definição ela é meio esquisita. Veremos ela lá na mecânica com mais detalhes. Por hora, o que importa mesmo é o que eu vou citar aqui agora. Você lembra do conceito de energia cinética? Falou em energia cinética, você está associando um objeto em movimento. Esse objeto em movimento produz uma energia, possui uma energia chamada cinética. A equação da energia cinética, você lembra qual que é? Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a unidade de energia, Joule, sempre, sempre. Vou colocar até aqui, ó. Unidade, é o Joule. Existe também uma outra energia chamada energia potencial. E aí, pessoal, muito aluno não sabe diferenciar do ponto de vista teórico a energia cinética da potencial. Energia cinética, energia do movimento. E a energia potencial é a energia da posição. Jacques, como assim? Você lembra do conceito da energia potencial gravitacional? Provavelmente você lembra da equação. A energia potencial gravitacional é dado por mgh. Pessoal, o que importa agora, aqui eu te dei a equação, mas o que eu queria que você entendesse é que a energia potencial é uma energia de posição. Posição onde? Por exemplo, essa caneta, se concorda que quando eu soltá-la, ela vai cair, transformando a energia potencial gravitacional em energia de movimento, que seria energia cinética. E aí, o que você entende? Essa caneta tem energia potencial gravitacional porque ela ocupa uma posição no espaço onde existe gravidade. Então, um objeto localizado numa posição onde há um campo gravitacional, existe uma energia escondida, uma energia oculta, chamada energia potencial gravitacional. Da mesma maneira, vem cá, essa carga positiva aqui, ela do nada começou a se mover. Jacques, não é do nada. Positivo com positivo, repele. Perfeito. Tem uma força. Só que agora eu queria que você entendesse uma outra coisa. Se essa carga começa a se mover, você concorda que ela vai ter energia cinética? Ué, mas espera aí. Se na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se essa carga de repente adquire energia cinética, de onde que está vindo a energia para ela possuir energia cinética? Tem que ter uma energia escondida aqui, uma energia devido à posição que ela ocupa no espaço. Só que agora é uma posição numa região onde existe um campo elétrico, a chamada energia potencial elétrica, cuja fórmula é decoreba. Eu vou colocar aqui para você. Energia potencial elétrica é mais ou menos K que multiplica Qzão vezes Qzinho dividido por D. Não tem o elevado ao quadrado. Aqui, pessoal, vai ser mais ou menos dependendo do sinal das cargas. Lembrando, a energia é uma grandeza escalar. Nunca jogue fora os sinais. E tem uma terceira que eu não vou colocar aqui, porque vai fugir demais do tema da aula. Lembra da energia potencial elástica? É a energia que está acumulada numa mola que um objeto vai possuir, porque ele está localizado numa posição associada a uma mola. A energia potencial elástica, lembra que é kx ao quadrado sobre 2? Bom, agora vem cá. Se você olhar bem essa figura aqui, você, quando puxa o objeto, você aplica uma força
que produz um deslocamento. Durante o deslocamento, você concorda que não tem aqui movimento? Não vai ter energia cinética? Então, existe uma relação entre o trabalho de uma força e a energia cinética. Então, o chamado teorema trabalho-energia cinética. Assunto que a gente vai ver com muito mais detalhes nas aulas de dinâmica. Por hora, só vou citar isso aqui, a equação. A gente define como trabalho total a variação da energia cinética. Ou seja, há uma relação entre trabalho e energia. E aquilo que eu disse aqui, ó, se tem trabalho, tem transferência de movimento. Ou, se você preferir, se há trabalho, há uma transferência de energia cinética. Agora, Jacques, para que tudo isso? Volta para cá. Essa carga positiva repele essa carga positiva, surge uma força de repulsão. Mas você concorda que houve uma transferência de movimento? Esse cara saiu de A e foi para B. Esse cara que estava, por exemplo, aqui em repouso, na hora que eu solto ele, ele começa a se mover. O que aconteceu? Ele perdeu, melhor, converteu a energia potencial elétrica que ele tinha aqui no ponto A e transformou em energia cinética durante o movimento. Ou seja, eu tenho aqui um trabalho sendo realizado, porque eu tenho uma força produzindo um deslocamento. Olha para a equação aqui, pessoal. Se há trabalho, tem uma força produzindo um deslocamento. Se eu pegasse esse quadro e ficasse empurrando ele aqui, eu estou fazendo força, mas eu estou produzindo deslocamento? Não, então não tem trabalho. Mas essa força elétrica está deslocando essa carga de prova, então tem um trabalho. Nós vamos definir matematicamente a diferença de potencial AB, VA menos VB, como sendo o trabalho que a força elétrica realiza. Trabalho não é força vezes distância? Força elétrica vezes a distância, vezes o cosseno, que aqui nesse caso o ângulo é de 0 grau, o cosseno de 0 é 1. Trabalho da força elétrica dividido por quem? Quem é que está recebendo o trabalho? A carga de prova. Então, trabalho, a diferença de potencial é matematicamente o trabalho dividido pela carga. A gente não costuma ficar escrevendo VA menos VB. Na verdade, o que importa nessa matéria é a aplicação que isso vai ter em circuitos elétricos. Lá, a gente não usa uma tal de U igual a RI. Quem é aquele U? É a DDP. VA menos VB. Então, agora eu vou reescrever como UAB. A diferença de potencial é dado pelo trabalho da força elétrica dividido pela carga de prova, tá? Para nós aqui, o importante vai ser o uso da DDP ou voltagem. O termo voltagem ele acabou sendo aportuguesado, né? Na verdade, o certo é DDP ou tensão elétrica, mas acabamos usando voltagem no nosso cotidiano e essa palavra acabou sendo incorporada nos livros de física. Você lembra qual que é a unidade? Bom, na aula de potencial eu te mostrei. A unidade de potencial é o volt. Então, qual que é a unidade de DDP? Ué, tem que ser volt também. 900 menos 300, a DDP entre esses dois pontos aqui é de 600 volts. Só que como eu te dei uma equação diferente, a unidade aqui, ó, vai ser o quê? Trabalho, cuja unidade é o joule, dividido por carga, que é o Coulomb. O joule por Coulomb é o que nós vamos chamar de volt. Então, quando você fala que uma tomada possui uma voltagem ou uma DDP, você está me falando que ela fornece energia para as cargas se moverem num fio, por exemplo, lá dentro de um circuito elétrico. A essência dessa nossa aula, pessoal, é isso aqui que eu quero que você guarde. Eu quero te mostrar aqui um exemplo famoso que caiu por muito tempo nos vestibulares, quando esse tema era bastante recorrente. Hoje ele praticamente desapareceu, mas olha só.
Eu tenho aqui uma carga geradora positiva. Aí eu tenho aqui os pontos A e B, exatamente como eu tinha aqui. Vamos chutar de novo. 900 volts aqui. E aqui mais 300 volts. Pergunta. Se eu pegar uma carga positiva, se eu abandoná-la, ela naturalmente, espontaneamente andaria aqui, ó, de A para B. Daria em linha reta, inclusive. Mas e se eu quisesse mexer nessa carga? Eu vou pegar ela e mexer, movimentá-la, seguindo esse caminho. Ou então, esse caminho aqui, ó. A pergunta que a gente faz em prova, era muito comum, qualquer que seja o caminho, a carga positiva que ainda quer repelir a que está aqui, a carga Qzinho. A pergunta que eles faziam era, o trabalho realizado pela força elétrica para ir de A até B, comparando-se os caminhos 1, 2 e 3, pedia para colocar o sinal de maior, menor ou igual. E aí, pessoal, você tem que conhecer a equação, porque o aluno ficava olhando, nossa, onde a distância percorrida é maior, porque a maioria, lembra que trabalho é força vezes distância vezes o cosseno de θ. E é provável que o aluno, nessa hora, olhe apenas, quem tiver maior deslocamento vai percorrer Quem tiver maior deslocamento vai ter maior trabalho. E não é tão simples assim, não. Vamos pegar aqui a equação. Olha o que eu tenho que saber. Seja caminho 1, 2 ou 3, qual é a DDP entre A e B? 900 menos 300 é 600 volts. Ué, peraí, a DDP entre os dois não é a mesma? Ora, por definição, o trabalho, a DDP, a voltagem, não é o trabalho dividido pela carga? Ora, se a gente pegar aquela fórmula ali, então eu tenho que o trabalho para sair de A até B vai ser a DDP de A até B vezes a carga. Concordo? Simplesmente passei a carga para cá, multiplicando. Ora, mas acontece que a DDP entre A e B é a mesma. Ela é sempre igual, qualquer que seja o trajeto. E a carga Qzinho foi a mesma carga que se moveu aqui. Ora, se a DDP é a mesma e a carga nunca vai mudar, o trabalho realizado pela força elétrica vai ser o quê? A mesma. Então, o trabalho da força elétrica, Lente Coulomb lá, no trajeto 1, 2 ou 3, vai ser a mesma, independentemente da trajetória seguida pela carga Qzinho. Então, esse aqui foi um exemplo famoso. Pessoal, a essência dessa matéria, o que eu quero é que você entenda, é que quando há uma DDP, vai ter um trabalho. E quando tem um trabalho, tem alguma força empurrando essa carga para ela se mover. Existe um conceito que eu vou te apresentar agora, chamado superfícies equipotenciais. O que é uma superfície equipotencial? São todos os pontos que têm o mesmo potencial elétrico. Jacques, eu não entendi. Lembra da equação de potencial elétrico? É K vezes Q dividido por D. Vem cá. Por exemplo, a uma certa distância, eu tinha mostrado para você, por exemplo, que no ponto A distância X qualquer, acho que era 1 metro, o potencial era de 900 volts. Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, está equidistante da carga, como esse ponto aqui, que é o raio dessa circunferência. Então, por exemplo, se nesse ponto eu te garantir que tem 900 volts, mais 900 volts, já que a carga é positiva, quantos volts tem que estar aqui? Ora, a distância é a mesma, então o potencial tem que ser o mesmo. Aqui também tem 900 volts. Toda essa linha, se eu conectar todos os pontos dessa circunferência, eu vou ter o que eu chamo de superfície equipotencial. Jacques, e se eu me afastar da carga? Quanto mais longe eu vou ficando da carga que for positiva, o potencial vai ficando cada vez menor. Então, vamos pegar aquele número ali, ó. A essa distância aqui, ó, tem aqui mais 300 volts. Então, todos esses pontos equidistantes da carga têm
mais 300 volts. Então, a superfície equipotencial é simplesmente isso daí. Mas eu acrescentei mais uma coisinha aqui, ó. Essa superfície vai formar sempre ângulo de 90 graus com as linhas de força do campo elétrico. Onde que está a linha de força do campo elétrico aqui? Vocês lembram? Carga positiva gera um campo elétrico radialmente para fora. Então, aqui, ó, eu teria um campo elétrico saindo da carga positiva, ó. E sempre a linha de força é perpendicular à superfície equipotencial. Sempre. Não vou fazer o desenho em todos aqui. Bom, aí a gente pode brincar com algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar uma carga que vai sair daqui, desse ponto, e vai vir, ó, para cá, para esse ponto. Tem trabalho realizado aqui pela força elétrica? Para saber se tem trabalho, basta ver se existe uma DDP. Existe uma DDP entre esse ponto e esse ponto? Vamos chamar aqui de trajeto 1. Ô Jacques, e se esse cara tivesse vindo daqui para cá, por um caminho mais curto? Vocês concordam que a DDP entre as duas superfícies é de 900 menos 300, 600 volts? A DDP é a mesma. Então, o trabalho da força elétrica no trajeto 1 é o mesmo do trajeto 2. Pois a DDP de 1 é a mesma DDP de 2. Bom, vem cá. E se a carga saísse, por exemplo, daqui e viesse para cá? Vamos chamar de trajeto 3. Daqui para cá, desse ponto até esse ponto, tem DDP? 300 menos 300 é 0. Ora, não há uma DDP. Se a DDP é 0, então o trabalho é 0. O trabalho da força elétrica em 3 é igual a 0, pois a DDP ali é 0. Uma maneira de cair isso seria aplicar esse conhecimento no campo elétrico uniforme. Vou fazer um desenho aqui para você enxergar e te apresentar uma outra equação também, que pode ser útil em alguns vestibulares mais sofisticados que você vai tentar. No Enem, isso aqui nunca caiu. Então, lembra como é que a gente produz um campo elétrico uniforme? Não é uma placa plana, carregada, eletrizada? Se eu tiver duas placas, por exemplo, uma aqui, ó, mais que, e aqui, menos que. Então, vamos lá. Como é que ficariam as superfícies equipotenciais aqui? Bom, o campo elétrico sai de onde? Sai da placa positiva e entra na placa negativa. Então, tá aqui, ó, as linhas de campo elétrico, as linhas de força. Tá bom. Onde está a superfície equipotencial? A superfície equipotencial é perpendicular às linhas de força. Então, por exemplo, eu teria uma superfície aqui, ó. Aqui eu teria outra superfície. Você pode ter aqui, ó, várias superfícies equipotenciais. Vou chutar aqui, por exemplo, aqui, ó, tem mais 10 volts. Nessa daqui tem menos 10 volts. Não tem uma DDP aqui? Se eu colocar uma carga positiva aqui, para onde que ela vai se mover? Bom, placa positiva repele positivo, era uma maneira. Ou, se você preferir, uma carga positiva move-se espontaneamente do lugar de maior para o de menor potencial. Você teria aqui uma força elétrica. E aí, pessoal, se tem essa DDP, eu tenho certeza que vai ter um movimento de uma carga. E existe uma equação para a DDP num campo elétrico uniforme.
a diferença, vamos chamar essa aqui de linha A e linha B, a diferença de potencial AB é dado pelo campo elétrico vezes a distância entre as linhas, que é essa daqui, ó. E aqui estaria o campo elétrico, em azul, que eu desenhei. Essa fórmula pode ser útil em alguns casos para você. Na verdade, lembra que campo elétrico eu apresentei para vocês como sendo a força elétrica dividida pela carga? Qual que é a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb. Com essa fórmula agora, a gente vê que existe uma outra equação. Campo elétrico é a DDP dividido pela distância. Acontece que DDP é volt. Distância, no sistema internacional, é metro. Moral da história, eu já vi vestibular pedindo isso. Volt por metro equivale a Newton por Coulomb. Uma questão que exigiu do aluno a equação para ele poder ver a semelhança, a comparação entre as unidades. Pessoal, eu vou encerrar a matéria com o que realmente interessa. É a aplicação da DDP em circuitos elétricos. Quando te dão um circuito elétrico, eles te dão a bateria. Lembra que esse ladinho mais longo é o polo positivo e esse aqui é o polo negativo? Por que que um é positivo e o outro é negativo? Eu vou entrar em detalhes depois, mas, por exemplo, a bateria de um carro tem 12 volts. A DDP dela é de 12 volts. Significa o quê? Que o polo positivo tem 12 volts a mais que o polo negativo. Então, por exemplo, você poderia chutar que aqui tem 0 volts e aqui tem 12 volts. A DDP, 12 menos 0. Pronto. Beleza. Agora, imagine que eu não tenha um fio conectando os polos. O que vai acontecer na hora que eu fecho o circuito elétrico? Ora, a gente viu que quando há uma DDP entre dois pontos, surge um trabalho da força elétrica sobre uma carga. Ora, e o que é trabalho? Transferência de movimento. Gente, na hora que se fecha um circuito, você concorda que no fio existem elétrons? Cheio de elétrons aqui, ó. São os elétrons que se movem. Na hora que você fecha o circuito, cada cargazinha de prova, que seria os elétrons do metal, sentem, gente, existe uma DDP aqui no fio. E se há uma DDP, surge uma força fazendo a carga se mover. E se a carga se move lá no fio, o que a gente acabou de produzir? Uma corrente elétrica. Quando eu tiver uma corrente elétrica, necessariamente eu tenho que ter uma diferença de potencial, porque a corrente elétrica são cargas em movimento. Agora, o que você tem que entender é por que essas cargas estão em movimento? Porque existe uma DDP, tá bom? Então, agora a gente vai entrar na parte da eletrodinâmica e esse conceito para nós vai ser fundamental. Lembrando o que eu disse na nossa última aula. Quando se fala numa tomada, você tem, por exemplo, em Brasília, mais 110 volts, menos 110 volts. Na hora que você liga os polos, o que você tem? Uma DDP dentro do fio. E aí os elétrons ali dentro vão começar a se mover. Se há uma DDP, surge um trabalho. Trabalho é uma força que transmite movimento. Ou seja, de forma bem prática, vai produzir uma corrente elétrica.